A paz do Senhor para todas, para todos. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje nós estamos fechando o livro de Tito. Olha que legal, gente. Estamos fechando o livro de Tito hoje. Terminando a carta de Paulo a Tito hoje. Glória a Deus, né? Estou muito feliz de poder estar terminando, né? Começar e terminar é muito bom, né? Iniciar ciclos e terminar ciclos é muito bom. E nós estamos fechando o livro de Tito hoje. Ainda não tem um livro. Quero até uma sugestão aí de quem tiver ligadinho com a gente aqui, quem for assistir esse vídeo depois. Boa noite, Vanessinha! Então, eu não sei ainda qual será a próxima live. Não sei. As próximas, né? Se vamos estudar um livro de novo ou se serão temas, eu não sei ainda. Vou dar uma paradinha agora, né? Para descansar um pouco. Tô com muitas atividades, muita coisa para fazer. Mas, se Deus quiser, vai ser bênção também. Vamos lá, gente, pra gente não perder tempo. Eu vou tentar, assim, ser o mais rápida possível. Até porque hoje minha garganta não tá legal. Mas eu queria fechar o livro hoje, então tô aqui com a minha aguinha aqui do meu lado. E se Deus quiser eu vou conseguir. Vamos lá. Livro de Tito. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 3. Olha, eu não vou ler todos os versículos não. Vamos lendo. E aí a gente vai vendo cada versículo e vamos falando cada versículo. E aí assim a gente vai concluir, tá bom? Então vou começar aqui no versículo 1. Tá bom? Vamos lá? Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Capítulo 3 de Tito aqui vai falar sobre o viver íntegro na sociedade. A Marrom também entrou aí, a parte sem emocione. Então Paulo começa esse capítulo aqui, essa epígrafe aqui, né, vamos dizer assim, porque na época não era dividida a Bíblia em capítulos e versículos ainda, né, gente? Ele está demonstrando para que nós fôssemos sujeitos aos principados e às potestades. O que isso quer dizer? As verdades cristãs precisam ser ensinadas e precisam ser repetidas. Paulo começa esse capítulo aqui ordenando que Tito se lembre aos cristãos o seu comportamento em relação ao Estado e às autoridades constituídas. Deixa eu tirar essa pulseira aqui, gente, porque ela tá fazendo barulho aqui na mesa, vai me atrapalhar. Deixa eu tirar aqui. Então, Paulo aqui lembra a Tito desse compromisso, que nós somos cristãos, apesar de sermos cristãos, nós também somos brasileiros, né? Estamos no Brasil. Se estivéssemos em outro país, seríamos cidadãos daquele país. Então, nós temos uma dupla nacionalidade. Então, Paulo aqui está reiterando isso e está falando com Tito a respeito desse assunto. O cristão ele tem dupla cidadania, ele é cidadão do céu, mas ele também é cidadão da terra, né, do mundo. E ele deve obediência a Deus, mas também deve obediência às autoridades constituídas. Duas coisas são exigidas dos cristãos em relação às autoridades. Primeira coisa que Paulo fala aqui é a questão da submissão. Aqueles que governam são autoridades constituídas pelo próprio Deus e devem ser respeitados. Paulo já falou isso em outras cartas, né? E a gente vai até citar esse versículo aqui daqui a pouco, que as autoridades, elas são constituídas por Deus, né? Paulo falou que toda autoridade vem de Deus, porque Deus é o princípio de autoridade. Então, as autoridades precisam ser respeitadas. Isso é muito difícil de entender, principalmente em época política, né, gente? Em época política, os ânimos ficam acirrados e é muito difícil para nós entendermos, às vezes, governos corruptos, né? Entendermos pessoas em autoridade fazendo coisas erradas, coisas inescrupulosas. Aí a gente entra em conflito com essas coisas que estão escritas. Mas não tem conflito. É só a gente entender o texto, tá? A obediência civil é responsabilidade do cristão. Então eu não posso dizer, eu sou cristão, então, mas eu não tenho que obedecer a ninguém, não. Eu tenho que obedecer só a Deus.
tá errado, né? Nós temos uma responsabilidade civil também, porque somos moradores do mundo, né? Temos uma nacionalidade. Então, o cristão, ele não pode ser anarquista, ele não pode ser um agitador social, ele não pode. Uma vez que resistir à autoridade é insurgir-se contra o próprio Deus que a constituiu. Então, se existe autoridade, a autoridade é para ser respeitada. Quando Paulo escreveu aos Romanos, Paulo disse que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Romanos 13, versículo 1. Paulo falou, não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Ah, irmã Alessandra, mas como que a autoridade, tem um monte de autoridade que faz coisa errada, um monte de coisa errada, a gente tem que compactuar com isso? A gente vai ver aqui, porque o texto explica o próprio texto, né, gente? Então não tem dúvida. Essa ordem de Paulo foi dada, por que Paulo falou que precisávamos, naquela época, os cristãos precisavam obedecer às autoridades, e hoje também isso é repetido aqui pra gente. Essa ordem de Paulo foi dada em virtude das tensões sociais, das tensões políticas que pairavam na ilha de Creta. A gente não pode esquecer que a ilha de Creta, ela foi palco de algumas insurgões. O Rogério colocou aí que chegou também. Paz do Senhor, Rogéria, seja bem-vinda. Então, o William Barclay, ele cita Políbio, que foi um historiador grego, que diz que os cretenses estavam constantemente envolvidos com insurreições, com assassinatos e com guerras destruidoras. Então, não foi à toa que Paulo escreve aqui para Tito, né, o ministro dele, ali na ilha de Creta. Paulo diz, olha, admoesta-os, quer dizer, Tito, você admoesta todo mundo que mora aí, os cristãos da ilha de Creta, que se sujeitem aos principados e às potestades, e que obedeçam essas autoridades. Então, eu não quero ver, em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não quero ver cristãos metidos em confusão, metidos em insurreição, metidos em assassinatos, em guerras dentro da ilha, que eles moravam naquela ilha. Agora, aí você pode me perguntar, irmã Alessandra, Deus fala que a gente tem que obedecer às autoridades, ser submissa às autoridades. E quando essas autoridades estão totalmente fora daquilo que a Bíblia diz? É o que eu falei para vocês. A Bíblia, ela se responde a si própria. Ela se interpreta a si própria. A obediência civil tem limites, tá? Então, a gente não pode dizer assim, toda autoridade é de Deus, então se a autoridade estiver fazendo as maiores atrocidades, eu tenho que concordar com isso? Não, a Bíblia não diz assim. A palavra de Deus diz que a obediência civil, ela tem limites. O Estado não é dono da consciência dos homens. Paulo explica isso muito bem explicado, né, nas suas cartas, não somente na carta de Tito, mas em toda a palavra. O ministério delas também está aí. Deus abençoe o ministério delas, da qual eu faço parte. Igreja Batista ali de Campo Grande, a PIB de Campo Grande, faço parte ali do ministério delas. Sejam bem-vindas, né? E eu quero até aproveitar, gente, para dizer que os cursos já começaram lá na Igreja Batista, tá, gente? Mulher Única, Design 1 e Design 2, a todo vapor. Eu não sei se ainda dá para você entrar, mas eu acho que ainda dá, hein? Se você quer estudar a Palavra de Deus e mora aqui em Campo Grande e adjacências, vai lá, tá? Vai lá, porque aprender a palavra é tudo de bom. E esses cursos são feitos especialmente para as mulheres. E eu estou lá e dou testemunho de como é bom, tá bom? Então, vamos voltar. Então, o Estado, ele não é dono da consciência dos homens. Sempre que o Estado se torna absolutista, sempre que o Estado se torna opressor, sempre que o Estado subverte a ordem, promovendo o mal, coibindo o bem, os cristãos têm o direito e até o dever de desobedecer. Uma Alessandra aqui, que é isso que a senhora está falando? Tá na Bíblia, gente. Atos capítulo 4, versículo 29, está escrito lá, você pega a sua Bíblia aí e veja o contexto desse texto. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Você vê que nessa situação, vamos pegar a Bíblia aqui para a gente ver.
Em que contexto esse texto está? Porque é muito importante a gente saber o contexto também do que foi escrito, tá bom? Atos capítulo 5, versículo 29. Em que situação está falando aqui? Versículo 29, vamos lá. As autoridades falaram com os apóstolos, né? Dizendo, olha, vocês não podem pregar. A gente não ensinou isso para vocês, a gente não admoestou para vocês que a gente não quer vocês falando no nome de Jesus, lançando essa doutrina aqui sobre nós. Nós não queremos isso. E aí, o que Pedro responde? Os apóstolos respondem: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a gente precisa entender o contexto das coisas, tá? Então, aqui, o Estado, as autoridades, elas devem ser respeitadas e obedecidas. Mas no momento que esse Estado se torna absolutista e opressor, os cristãos não podem concordar com coisas erradas. Eles não podem concordar com a lei sendo subvertida, com a ordem sendo subvertida. Nem a Bíblia apoia isso. Então é muito importante você conhecer o texto e o contexto também. O segundo lugar, a segunda coisa que fala aqui, versículo 1 de capítulo 3 de Tito, gente, para quem chegou agora, sejam bem-vindos, pastor Luciano também tá aí, Natália também entrou, Marquês Sancar também entrou, Cláudia Baixo também entrou, Deus abençoe vocês. É obediência. A submissão implica obediência e cumprimento dos deveres. O cristão deve cumprir as leis e instruções das autoridades civis, pagar seus impostos com fidelidade. Paulo também ensinou isso lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 6. Vamos ver? Romanos 13, versículo 6. Abre a sua Bíblia aí, gente. Vamos conferir, porque nós precisamos falar sempre apoiados na palavra. Não é a nossa opinião. Tem que ser sempre a opinião de Deus. Romanos 13, versículo 6 diz assim: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre para isso mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Isso é muito importante. Então, o cristão, ele tem deveres a cumprir. Não somente como cristão, mas como cidadão do mundo, cidadão da terra, cidadão de um país, né? Conforme a gente já falou. E um desses requisitos é ser obediente, cumprir a lei, pagar impostos. Então, o cristão precisa estar muito atento a isso. Nós precisamos dar o exemplo, ser o exemplo. Então, o cristão não tem gato em casa. Gato não é o gatinho de que faz miau não, tá, gente? É pegar e roubar energia elétrica, né? Colocar um gatinho ali para pagar menos energia elétrica. O cristão não pode fazer isso. O cristão não pode usar a água e não pagar a água, né? Fazer um gatinho lá na água para pagar menos. Não pode, gente. O cristão, ele tem que pagar seus impostos. Ele não pode sonegar impostos. Tudo isso é bíblico. O cristão deve ser um cidadão exemplar, estando pronto para toda boa obra. Então, Paulo está orientando Tito para que Tito orientasse aos cristãos na ilha de Creta. O cristão não deve ser um problema para a sociedade. Um cristão deve ser cooperativo nos assuntos que envolvem toda a comunidade, uma vez que a cidadania celestial não o isenta de suas responsabilidades como cidadão da terra. Então, não é pelo fato que eu sou crente, sou cidadão do céu, que eu não tenho que me importar com nada que acontece na terra, não tenho que me importar com ninguém, não tenho que me importar com as pessoas. Isso não existe. Por ser cidadão do céu, aí mesmo que eu preciso ser uma pessoa correta, né? O ministério delas colocou aí o kkkk. Verdade, né? Verdade. Então, vamos lá, vamos continuar. Tito, vou voltar para Tito aqui, gente. Tirei da página. Versículo 2. A que ninguém infamem, olha só. Que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então,
que Paulo está dizendo aqui? O cristão deve se relacionar positivamente, não apenas com as autoridades, mas também com seus pares, ou seja, com todos os membros da comunidade. Então, a gente precisa ter relacionamento correto, não apenas dentro da igreja, porque, como o meu esposo sempre fala, pastor Luciano, que está aqui também, ser crente dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil ser crente dentro da igreja, né? Porque todo mundo ali são nossos irmãos e a gente quer mostrar sempre o nosso melhor, né? Mas nós precisamos ser corretos e ter bom relacionamento não somente dentro da igreja, mas também com as pessoas que não estão na igreja, pessoas que não são crentes. E dentro disso que Paulo fala aqui no versículo 2, que a gente não deve ser contencioso, que a gente deve ser modesto, que a gente deve mostrar mansidão. Aí vem 4 atitudes dentro desse versículo. Dentro desse versículo aqui, nós temos 4 atitudes. Gente, estou falando meio assim porque minha garganta tá muito ruim hoje. Hoje eu falei muito, então minha garganta tá péssima, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. 4 atitudes. Primeiro, a gente não deve destruir a reputação das pessoas. Quando Paulo fala assim, olha, não difamem ninguém. Não difamem ninguém. O que é difamar, gente? Difamar é falar mal com o propósito de ferir. Quando você fala mal de uma pessoa, você está com o propósito de ferir aquela pessoa, você está difamando. Então, a difamação é um assassinato moral. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O cristão não deve caluniar ninguém. Nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque nem tudo é aquilo que é aparente. Então, a língua né, o apóstolo Tiago falou sobre isso, né? Que a língua é um fogo. A língua é um veneno. Ela é capaz de atear fogo e incendiar grandes florestas. Um órgão muito pequeno na nossa boca, né? Mas que causa muitos problemas. A língua mata, a língua destrói. Aqueles que foram alvos da benignidade de Deus não podem ser instrumentos de maldade para ferir as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas emprestam a sua boca para o diabo, né? Essa que é a realidade. Elas falam sem medida, sem medir palavras, elas jogam as palavras, né? E depois que a palavra sai, não adianta. Para voltar, ela não volta mais, não. Aí ela sai para destruir, ela vai destruir mesmo, né? Pode ser bênção e pode ser maldição. Então, Paulo está dando orientação aqui a Tito. Tito, você precisa orientar que as pessoas não infamem, não sejam contenciosas. Mostre mansidão para com todos os homens. Não destrua o relacionamento com as pessoas. É isso que Paulo está falando aqui para Tito. Não sejam altercadores. Olha essa palavra meio chata, meio difícil, né, a gente entender. Alessandra, que palavra é essa? Deixa eu beber um pouquinho d'água. Altercar é criar confusão. Altercar é provocar contenda. É se envolver em discussões que ferem as pessoas, que destroem relacionamentos. Então devemos pavimentar o caminho do diálogo em vez de ser gerador de conflito. Infelizmente, o Ministério está falando para me beber água. Gente, está muito complicado hoje, mas vou conseguir, em nome de Jesus. Então a gente precisa ser reconciliador. Não foi para isso que Deus nos chamou? Deus nos chamou para a gente ser reconciliador. Nós temos o ministério da reconciliação. Então a gente não tem que ficar altercando com as pessoas, provocando contenda, provocando confusão. Não, nós temos que trazer as pessoas para perto de Deus. Nós somos reconciliadores e é um ministério, gente. Paulo fala sobre isso também. Se eu não me engano, o apóstolo Pedro também fala sobre isso. Nós temos o ministério da reconciliação. Não devemos cavar abismos, mas temos que construir pontes de contato com as pessoas. Vocês precisam ser, o que ele falou aqui, olha, modestos, mostrando mansidão para com todos os homens. Cordatos, né? A Claudinha tá dizendo aí que tá com o mesmo resfriado, tá uma onda aí, né, Claudinha?
E a gente que trabalha com a voz, né, o dia todo dando aula, quando chega essa hora, gente, nossa voz tá... Mas em nome de Jesus eu vou conseguir terminar essa live. O cristão precisa ser uma pessoa polida. A sua língua deve ser medicinal. A língua do cristão tem que ser medicinal. A língua do cristão não pode ser uma espada para ferir as pessoas. Não estou dizendo que você não possa falar a verdade. Nós fomos chamados para falar a verdade, sim, mas em amor. Falar em amor. Então precisamos tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com dignidade. O nosso exemplo é Cristo. Nosso exemplo é Jesus. Olha como Jesus tratava as pessoas. O nosso modelo sempre será Jesus. Olha como Jesus tratava as pessoas que se chegavam a ele, as pessoas que chamavam por ele, que clamavam por ele. Olha como Jesus tratava. Então nós precisamos viver em paz uns com os outros. A palavra grega para cordato aqui, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, essa palavra para cordato é epíeques. Epíeques descreve a pessoa que não se atém somente à lei. Gente, isso é muito interessante. Anota isso se você puder anotar, tá? O homem epíeques, o homem cordato, ele está sempre pronto a temperar a justiça com misericórdia. Porque é muito fácil você querer justiça, né? Eu já falei isso em algumas outras lives, já falei isso ensinando. Para os outros, a gente sempre quer a justiça. Senhor, faça justiça por mim, faça justiça, Senhor. Tá vendo aquela pessoa, faz justiça. Agora, quando a gente erra, a gente quer misericórdia pra gente. Você já parou para pensar nisso? Que quando é alguém que errou com você, você quer justiça. Mas quando é você que errou, né? Aí você quer misericórdia. Assim, eu tenho misericórdia de mim. Né? Mas o que Paulo está dizendo aqui para Tito? Você precisa ser uma pessoa cordata. Epíex no grego é o homem que está sempre pronto a temperar a justiça com misericórdia. É o homem que, mesmo tendo o direito de usar justiça, opta por agir com misericórdia. Isso é muito importante, gente, é muito sério. E a Bíblia nos ensina assim: não lutar pelos próprios direitos, mas entregá-los a Deus, dando provas de toda cortesia, de toda mansidão para com todos os homens. A palavra aqui grega para... deixa eu ver aqui, gente, me perdi um pouco aqui. A palavra grega é pariteta. Prareteta. É meio estranha essa palavra. Prareteta. É usada pelo apóstolo, vem de praus, que quer dizer manso, tá? Nesse versículo aqui, quando ele fala assim, olha, sendo modestos, mostrando toda a mansidão, eu tô falando isso por quê? Porque a gente está tentando tirar o máximo de proveito do texto, né? Sabendo que esse texto foi escrito no grego, a gente pegar essas palavras no significado real dela é muito importante para que a gente possa entender o real significado dela. Então, prareteta, que é um manso, essa palavra descreve uma pessoa que o temperamento está sempre sob controle. O que é o manso? É a pessoa que tem o seu temperamento sob controle. Porque se a pessoa não consegue se controlar a si própria, ela não consegue controlar mais ninguém. Então, a mansidão não é um atributo natural. Ah, naturalmente eu sou mansa? Não, esquece isso. Não, a mansidão não é um atributo natural. A mansidão é uma virtude da graça, né? A mansidão é uma virtude da graça. Ser manso não é ser frouxo. Ah, a senhora está dizendo que todo mundo tem que fazer o que quiser comigo e eu tenho que aceitar? Não, isso não é mansidão, gente. Ser mansidão não é ser frouxo ou ficar impassível diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido, nem ser covarde. Mansidão não é sinal de fraqueza. Mansidão é falar a verdade. É sinal de força. Muito pelo contrário, a mansidão é sinal de força. Mansidão é aquela atitude de humildade que se expressa na submissão às ofensas, livre de malícia, livre de desejo de vingança. Humanamente falando, é muito difícil ser manso, gente. É muito difícil. Porque mansidão é poder sob controle. É quando tudo tá assim para você reagir e você se controla.
Só Deus pode fazer isso com uma pessoa. É por isso que Paulo está orientando aqui a Tito, né, sobre isso. Vamos continuar do versículo 3 ao versículo 7, aí de Tito. Tá? Não fecha a Bíblia não, hein, gente? Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Olha como é que nós éramos. Insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras, olha aí, gente, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, aqui ó, justificados pela sua graça, sejamos feitos verdadeiros, olha aí, gente, verdadeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a Vanessinha colocou isso, é tão difícil, é mesmo, Vanessinha? Então, seguir uma vida de prazer e de todo desejo carnal conduz à escravidão. Isso é um fato. É isso que Paulo está dizendo para Tito aqui, tá? Em outro tempo, nós éramos assim. Nós éramos guiados pelas nossas paixões, nós éramos insensatos. O que é a pessoa insensata? Ela não tem sensatez. Ela não tem regra. Ela é desobediente, ela é extraviada. Viver isso é uma escravidão. Muitos pensam que a liberdade consiste em fazer qualquer coisa que dá na cabeça. Mas esse caminho leva a um vício servil à satisfação carnal. E a carne, ela quer sempre mais. A carne, ela não tem medida, gente. Esse é o problema de viver na carne. A carne, ela não tem medida. Ela quer sempre mais, ela quer sempre mais. Uma pessoa que se comporta dessa maneira, ela não é mais livre. Ela acha que está livre, mas ela é escrava daquilo que o seu corpo dita. Ela fica escrava, ela não consegue mais se libertar. Cristo nos liberta dos desejos e do controle do pecado. Só Cristo pode fazer isso. E nós todos estamos sujeitos. Ah, porque você já é crente, você está livre disso. Não. A nossa luta é diária. A nossa luta é diária. Porque a nossa carne, às vezes, ela quer falar mais alto. Ela quer falar mais alto, né? Mas quando a nossa carne está subjugada pelo Espírito Santo de Deus, ela é a nossa escrava. Aí é o contrário, não é a carne que nos domina mais, é o Espírito Santo de Deus que nos domina. Então, a pergunta é, você já foi liberta? Você já foi liberto? Então viva segundo o Espírito. Se vocês estão vivendo segundo o Espírito, vocês não vão mais ser servos da carne, escravos da carne. Mas quando o Espírito Santo não domina a nossa vida, nós nos tornamos escravos da nossa própria carne, que eu considero o nosso pior inimigo. Eu não considero o diabo nosso pior inimigo, não, gente. Porque a Bíblia fala assim, resistiu o diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Agora é a carne. Como é que você faz com a carne? Porque onde eu vou, a Alessandra vai comigo. A minha carne está comigo. Onde eu estou, a minha carne está comigo. O meu desejo de vingança, a minha língua ferina ali para poder ferir as pessoas, eu tenho que ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, porque senão eu vou dar vazão à carne. Isso é uma realidade. Então, esse versículo aqui é lindo. Quando Paulo está dizendo tudo, ele está resumindo o que Jesus fez por nós. Quando ele nos salva, é completo, gente. Olha o que ele fez por nós. Nós não éramos merecedores. Paulo fala aqui para Tito, nós éramos insensatos, Tito, desobedientes, servindo as nossas concupiscências, vivendo em malícia, inveja, todo sentimento ruim a gente estava vivendo. Mas quando apareceu a benignidade, quando apareceu o amor de Deus, o nosso Salvador, olha só que lindo, não foi pelas obras de justiça que a gente houvesse feito, porque se fosse por isso nós não seríamos salvos nunca. Esquece, ninguém tem condições de salvar a si mesmo, nem ninguém.
Você não salva nem a si mesmo, nem a ninguém com obras. Esquece isso. As nossas obras, por melhores que elas sejam, elas não têm a capacidade de nos salvar. Salmo 49 fala, se o homem desse toda a riqueza que ele tem, ele não conseguiria. Pensa no homem mais rico do mundo. Se ele desse toda a riqueza dele pela sua alma, ele ainda estaria devendo. Isso é sério, gente. Isso é sério. Você já leu esse versículo? Esse versículo é muito interessante. Talvez você não tenha lido. Vamos ler? Eu lembrei dele agora, não estava nem escrito aqui. Mas eu lembrei dele. Então, nós fomos amados. Então, nós temos que amar também. Salmo 49. Deixa eu ver aqui, ó. Versículo 6 e 7. Aqueles que confiam na sua fazenda ou na sua riqueza e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Olha o versículo 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Olha só que palavra, gente. Então não daria para o homem mais rico do mundo se salvar. A salvação foi cara, foi caríssima, foi preço de sangue, foi o preço do sangue do Filho de Deus. Por isso nós temos que valorizar aquilo que Deus fez por nós. Então Paulo aqui faz um resumão, vamos dizer assim, né? Por isso que eu amo o apóstolo Paulo. Aliás, quando eu estiver no céu, eu quero dar um abraço forte no apóstolo Paulo, porque eu sou fã dele mesmo. Eu sempre falo isso, eu sou fã do apóstolo Paulo. Foi um homem extraordinário, um homem que se deixou usar pelo Senhor e que nos ensina. Até hoje nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo. Então Paulo faz um resumão de tudo aquilo que Cristo fez por nós quando nos salvou. A gente mudou de uma vida cheia de pecado para uma vida onde somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os nossos pecados agora foram lavados. Nós ganhamos a vida eterna com todos os seus tesouros. Que pacotão bonito, que presente bonito que o Senhor nos deu. Deus nos deu uma vida nova através do Espírito Santo. E Ele continuamente renova os nossos corações. Tudo é mérito de Deus. Então, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu digo, e eu acho que isso transparece na minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito feliz pelo que Deus já fez por mim. Porque, gente, o maior presente que o Senhor me deu foi a eternidade com Ele. Saber que o túmulo não é a última morada de Alessandra Firmo da Silva Santos. Não é. E se você crê em Jesus, também não é a sua última morada. A nossa vida vai continuar. A nossa vida não vai terminar no inferno. A nossa vida não vai acabar no túmulo frio. Não. Nós temos a eternidade em nós. Que presente é esse que o Senhor nos deu? E eu vivo essa eternidade, eu vivo esse presente já agora. Eu sou alegre já agora, eu já me regozijo já agora por tudo que o Senhor fez por mim. E isso é maravilhoso. Versículo 8, gente, porque senão eu não saio daqui. Eu fico falando e não saio. Fiel é a palavra, olha aí. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Vamos entender isso aqui também, tá? Todos aqueles que creem em Deus devem ser solícitos. Então Paulo está dizendo assim, olha, no versículo 8, fiel é essa palavra. Tito, eu quero que você afirme isso. Eu quero que você diga isso o tempo todo. Essa palavra é fiel. E aos que creem em Deus, precisam se aplicar a boas obras. Então, as boas obras não são a causa, mas a evidência da salvação. Eu não sou salva pelas boas obras, mas se eu sou salva, eu estou aplicada às boas obras. É isso, gente. Não somos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Então, se eu sou salva, eu preciso fazer coisas boas. Rogéria colocou aí, ó, nós ganhamos a verdadeira eternidade. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por esse presente, né, Rogéria? Glória a Deus. Então, gente,
é uma coisa que a gente precisa entender também. Existem muitas religiões que afirmam que se a gente for bonzinho, a gente vai para o céu. É uma palavra até bonitinha, mas não é verdade. Infelizmente. Nós acabamos de ler aqui Salmo 49, depois você lê na sua Bíblia. Você lê na sua Bíblia. A nossa salvação é caríssima. Ninguém, por mais rico que seja, né, poderia pagar por essa salvação. Ninguém poderia pagar por essa salvação. Então, nós não somos salvos por causa das obras. Mas, agora que somos salvos, temos que nos aplicar às boas obras. De beber mais um pouquinho d'água. Versículo 9, vamos lá? Versículo 9. Foi a Marrom Nogueira que disse: amém, amém. Tá bom, irmão? Amém. Eu nem de óculos eu tô enxergando, porque fica muito pequenininho aqui embaixo e eu fico focada aqui na live e não vejo. Foi a Rogéria? Não. Fui eu, Alcione, com muita alegria. Amém, irmão Alcione. Tá bom, já tá registrado aí. Foi a irmã Alcione que falou. Então vamos lá. Versículo 9. Olha que Paulo fala a Tito, aconselha Tito. Tito, não entre em questões loucas. Não entre em genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e coisas vãs. As pessoas brigam, discutem muito por teologia e fazem pouca teologia, né? É mais fácil você falar de teologia do que você viver a teologia. Isso é uma realidade. Então, Paulo está dizendo aqui, evita discussões sem proveito, tá? Paulo não está proibindo todo tipo de discussão, entenda isso. Paulo não está proibindo todo tipo de discussão. Porque existe uma discussão que é muito proveitosa. Sabe qual é? A apologética. Inclusive, a apologética é uma matéria do seminário. Para quem já fez seminário, ou para quem vai fazer, apologética é uma matéria do seminário. O que é apologética? É realmente a discussão da verdade. Ok? Apologética é a defesa da fé. É a defesa da nossa fé. Então, se tem alguém falando uma coisa arbitrária, uma coisa louca, uma coisa que não tem nada a ver com a nossa fé e dizendo que aquilo é verdade, nós, como conhecedores da palavra, nós temos que falar, não, peraí, tá errado isso aí. Não é bem assim, não. Não é assim que a Bíblia diz. Então, a gente precisa sim batalhar pela fé, a gente precisa sim reprovar a distorção da verdade, tá? Então, a apologética é uma necessidade, sim. Eu, como professora de seminário, nunca vou dizer o contrário, tá? Nunca vou dizer o contrário. Eu, como professor de seminário, nunca vou falar mal de teologia, porque eu sou professor de seminário, eu não posso falar mal de teologia. Eu sou uma teóloga, então não posso falar mal de teologia. O que eu vejo muita gente fazendo. Infelizmente, pessoas que não conhecem, né, pessoas desprovidas de sabedoria, atacam a teologia. Gente, teologia nada mais é do que estudar sobre Deus. Deus nunca vai poder ser estudado na sua íntegra, mas é uma ignorância, né, falar uma coisa dessas, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá escrevendo aí, ó. É mais fácil falar que viver, verdade. O Ministério delas colocou aí. A irmã Conceição tá me dando uma dica aqui ótima, né, para me fazer gargarejo com o próprio. Vou fazer sim, irmã Conceição. Vou fazer porque eu tô precisando. Eu trabalho com a voz, né? E eu preciso estar bem, né, para dar aula, para ensinar. Então, Paulo aqui, ele não tá condenando a apologética, a defesa da fé. Não. Paulo não está falando isso, não. Vamos entender o texto, tá, gente? Paulo está falando, está condenando a discussão fútil, a discussão sem proveito nenhum, sem implicação prática na vida espiritual. Então, muita gente entra, eu não entro. Esquece, nem me chama para essas discussões. Discussões que não vai levar para lugar nenhum. Por exemplo, Caim matou Abel e depois ele fugiu para uma cidade e se casou lá. Não foi para a terra de Nod e se casou lá. Com quem se só tinha Caim, Abel, Adão e Eva no jardim? Aí começa a discussão. Gente, o que isso vai dar? Se a Bíblia falou que ele saiu dali e casou com uma pessoa em outro lugar, foi isso que aconteceu, gente. Não tem que ficar discutindo, tá? Então, são discussões que não têm razão de ser. Então, a gente tem que ser prático. Essas lives que eu faço aqui toda quinta-feira é para trazer praticidade para você aprender a palavra de Deus. Você percebe, quem já me segue aqui há muito tempo,
nas minhas lives, percebe que eu não dificulto nada. Eu não fico aqui trazendo palavra rebuscada, palavra difícil. Poderia até fazer isso, eu tenho até condições para fazer isso, mas não vou fazer, que não é o meu objetivo. Nosso objetivo aqui é ensinar a palavra simples como ela é. Mas ela é simples, mas ela é profunda. Entendeu? Então Paulo aqui, ele não está condenando a apologética, a defesa da fé. Não. Paulo aqui está falando dessas discussões que não levam a lugar nenhum, tá? Que não vai trazer efeito nenhum na tua vida espiritual. Você fica ali discutindo. Não precisa. Não podemos perder o foco, nos desviando da obra para gastar a nossa energia com conversas fúteis, com conversas inúteis. Então, isso fica um aprendizado aí pra gente. Por isso que essa carta é tão atual. Gente, nosso tempo é super precioso, né? Eu não sei se você pensa como eu, mas nosso tempo é precioso. Nós temos que usar o nosso tempo da melhor maneira possível. Foi o apóstolo Paulo que falou, remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo? É aproveitar o tempo, tá? Eu tinha uma diretora no meu colégio que, quando tinha muitas demandas pra gente fazer na escola, eu disse, meu Deus, que hora que eu vou fazer isso? Ela falava, meia-noite às 5. O que você faz de meia-noite às 5? Aí a gente ria, Bessa, que isso? Já trabalho tanto, eu tenho que trabalhar de meia-noite às 5? Né? Ela brincava com a gente assim, mas num fato ela tinha verdade. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Então, eu sou uma pessoa que procura aproveitar o meu tempo. E eu dou essa dica pra você. Todo mundo tem 24 horas no dia. Todo mundo tem 24 horas no dia. Só que tem pessoas que sabem aproveitar melhor o tempo e outras não. Tem pessoas que ficam correndo atrás das coisas o tempo todo e nunca conseguem dar conta de nada. E tem pessoas que têm pouco tempo para fazer, mas elas administram bem o seu tempo e conseguem. Então, prioridade. Deus em primeiro lugar. Sua família, né? Sua família, sua igreja. E você precisa administrar esse tempo. Agora é para a igreja, agora é para comunhão com os irmãos, agora é para minha família. Agora é o meu trabalho, agora é o meu esposo, se eu sou casada, né? Agora são os meus pais, se eu sou solteira, dá uma atenção. Então a gente precisa administrar bem o nosso tempo. Vamos lá? Vamos continuar. Versículo 10. Versículo 10 de Tito, vamos lá. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si condenado. Então, Paulo também dá uma dica ótima aqui para Tito. Tito, o herege, quem é o herege, gente? É aquela pessoa que é partidária. É aquela pessoa, o herege, no original, do que significa a mesma palavra, né? Além de trazer heresias, né, que está bem claro aí, é aquela pessoa que provoca divisão, é aquela pessoa que é partidária. Foge disso. Paulo está falando para Tito, foge disso. Tito deveria evitar pessoas que gostavam de criar partidos dentro da igreja, pessoas que semeavam discórdias, pessoas que feriam a comunhão, falavam mal de outras pessoas. Então Paulo fala, foge disso. Você admoesta uma vez, admoesta a segunda vez, depois, sabe, deixa para lá, evita, né? Porque o herege é uma pessoa que quer transformar as próprias ideias na medida de toda a verdade. Isso acontece às vezes, infelizmente, tá? Eu não tô aqui botando todo mundo no mesmo pacote, nem podemos. Mas o herege é essa pessoa. Ela elege uma ideia, entendeu? E ela quer que todo mundo venha nessa ideia, mesmo que essa ideia não seja bíblica. Então, assim, a gente vai ter que conviver com joio e com trigo, não tem jeito. Se o próprio Deus não arrancou, né? Porque ele deu um exemplo disso, Jesus falou sobre isso, né? Na parábola do joio e do trigo, ele falou que os trabalhadores quiseram arrancar o joio. O que o dono daquela plantação falou? Não arranca, porque se você arrancar o joio agora, você vai arrancar o trigo também. Deixa que no final, na hora da colheita, o dono da colheita, da seara, ele vai saber separar direitinho quem é o joio e quem é o trigo. Porque eles são muito parecidos. Então, na hora que você vai arrancar um, você pode achar que está arrancando um joio e está arrancando trigo. Você pode estar achando que está arrancando o joio e está trazendo o trigo também. Então, tem coisa que é Deus que vai fazer. Não é a sua mão, não é você que vai fazer. Tem coisa que é Deus que vai fazer. Então, Paulo
tá orientando o Tito. Tito, não fica perdendo tempo com essas pessoas. As pessoas não vão mudar. Isso é uma coisa que eu aprendi também. 46 anos, né? De muitas experiências. E uma coisa que eu aprendi. Ninguém me ensinou, não. Eu aprendi. As pessoas não mudam. Só quem pode mudar alguém é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho condições de mudar a cabeça de ninguém. Eu não tenho condições de mudar a vida de ninguém. Só o Espírito Santo de Deus é que entra na vida da pessoa e muda a pessoa. Se o Espírito Santo de Deus não entrar e não mudar a pessoa não vai mudar, gente. Ela vai ficar velha e vai ficar fazendo as mesmas coisas e não vai adiantar você ficar lutando. Então aprende isso também. O apóstolo Paulo aqui, uma pessoa super experiente, está orientando Tito. Tito, ao herege, admoesta ele uma vez, 2 vezes e depois evita. Não vai adiantar você ficar perdendo tempo com ele. E aí, olha, graças a Deus, né, gente? Tô conseguindo falar. E versículo 12, tá acabando já aí, ó. Gente, que coisa linda. Mais 3 versículos pra gente terminar o livro de Tito. Eu vou ler para vocês o versículo 12. Mas, Alessandra, tem alguma coisa aqui pra gente no versículo 12? Porque tem algumas informações aqui que eu acho que não vai ter nada a ver. Tem sim, gente. Tudo que tá escrito na Bíblia tem ensinamento para a nossa vida. Versículo 12 diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberarei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Olha que coisa, gente. Olha o cuidado de Paulo. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saudam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. Graça seja com vós todos. Amém. O que a gente pode dizer do versículo 12, que a gente acabou de ler, né? Quando Paulo fala assim, olha, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo depressa. Paulo está dizendo assim, Tito, você vai vir para cá e eu vou mandar Ártemas ou Tíquico. Um dos dois vai assumir o trabalho enquanto você vem me ver. Então, Paulo está fazendo um arranjo aí para que Tito possa estar com ele e os irmãos não fiquem desprovidos de uma liderança. Olha que coisa linda, gente. Então, a cidade de Nicópolis estava localizada na costa ocidental da Grécia. Ártemas ou Tíquico assumiria o trabalho de Tito na ilha de Creta para que Tito pudesse se encontrar com Paulo em Nicópolis. Olha que coisa interessante. Tíquico era um dos companheiros de confiança de Paulo. Mas, Alessandra, como eu sei disso? Isso está escrito em Atos 20, versículo 4. Quem é esse Tíquico? Você vai observar isso se você ler lá em Atos 20, versículo 4. Eu não vou ler, mas eu estou deixando essa informação aqui para você, tá? Não somente em Atos 20, versículo 4, mas em Efésios 6, 21 e em Colossenses 4, 7. Então, eram pessoas que trabalhavam com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não trabalhava sozinho. Aliás, ninguém consegue trabalhar sozinho, né? Tito teria que partir logo. E ele fala, olha, você venha logo, tá? Porque deliberei invernar ali. Por quê? Porque Tito tinha que ir logo. Porque as viagens marítimas eram muito perigosas durante os meses de inverno. Então, Paulo tá organizando a vida de Tito para que Tito possa vir, né, e que possam ter ali as pessoas na ilha tomando conta da igreja ali dos irmãos. E o versículo 13, é muito legal também, né? Ele dá uma orientação em relação a algumas pessoas. Ele fala, olha, cuida de Zenas, olha só, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Eram 2 pessoas importantes, né? E que Paulo queria que fossem bem tratados. E que Tito tratasse bem essas pessoas. Um deles era um doutor da lei. O outro foi Apolo. Quem foi Apolo? Apolo foi um famoso pregador cristão. Eu já fiz um vídeo, eu não sei se foi aqui no Instagram ou se foi na Bíblia Ensina a Viver. Depois eu vou ver isso aí. E eu vou repetir esse vídeo eu falei sobre João, né, João Batista, e eu comentei, um pregador pode ser famoso? É um vídeo muito interessante, gente. Se você tiver paciência para
procurar nos milhares de vídeos que eu já gravei aqui nas lives, se você achar esse vídeo, assista, porque é muito legal. Eu não vou dar detalhes aqui porque minha live já está acabando. Mas Apolo foi um famoso pregador cristão. É pecado ser famoso? Não. É pecado ser um pregador famoso? Também não, gente, não é pecado. E Paulo está citando aqui um pregador famoso da época. Numa época que não tinha Instagram, que não tinha Facebook, que não tinha rede social. Apolo era um famoso pregador cristão. Ora, e Paulo convivia muito bem com Apolo. Paulo convivia bem com Apolo. Apolo era nativo de Alexandria, no norte da África, e ele se tornou cristão em Éfeso, e foi treinado por Priscila e Áquila. Onde está escrito isso? Atos 18, 24 a 28 e 1 Coríntios 1 a 12. Interessante falar também, em tempo, eu digo o seguinte, toda vez que é citado Áquila e Priscila, Priscila vem na frente. Aí cai por terra, né, algumas falas aí das feministas dizendo que Paulo era machista, que Paulo não acreditava nas mulheres, coisas de pessoas que não conhecem Bíblia. Priscila era uma mulher super inteligente, que instruiu muitas pessoas, tá? Instruiu muitas pessoas. Ela e o seu marido Áquila. E quando é citado, Priscila sempre vem na frente. Já percebeu isso? Priscila e Áquila. Não é à toa que isso está na Bíblia. E eu gosto muito de achar essas coisas na Bíblia para falar algumas coisas com muita propriedade, tá? Por muito tempo as mulheres foram caladas, vamos dizer assim, né? Não pode falar, né? Muito tempo pegaram os versículos lá, isolado, as mulheres ficam caladas na igreja e tentaram transformar isso numa doutrina. Pessoas que não conhecem a palavra pegam um texto sem contexto, e um texto sem contexto é pretexto para heresia, né? E aí, Paulo aí também fala, muito importante, né? Citando essas duas pessoas super importantes, que eram um doutor da lei, Zenas, e Apolo, que era um pregador muito famoso, né, muito famoso mesmo, e Paulo convivia muito bem com isso e cuidava das pessoas que ele podia cuidar, mesmo de longe, mesmo ausente. Ele sempre falava, ó, cuida de fulano, cuida de ciclano, né, isso é muito legal. No versículo 14 e 15, que os nossos também aprendam a se aplicar às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Paulo sempre teve essa preocupação. Nós precisamos dar frutos. E é pelo fruto que a gente conhece a árvore. Não adianta tentar enganar, né? Porque o que manda, o que fala mesmo são os frutos. A árvore, ela mostra o que ela é através dos frutos. Então aqui, gente, versículo 14, versículo 15, fecha essa carta de Paulo a Tito. E as cartas de Paulo a Tito e a Timóteo são os últimos escritos que marcaram o final da vida de Paulo, o final do seu ministério. Essas cartas, gente, são verdadeiros tesouros. As cartas de Timóteo e a carta de Tito são verdadeiros tesouros, porque foram os últimos escritos do apóstolo Paulo. São tesouros valiosos que a gente precisa desfrutar. A gente precisa desfrutar, tá? E esse tesouro não foi só para o passado, não. Esse tesouro é para a gente hoje, porque essas cartas fornecem informações maravilhosas, vitais, principalmente em relação à liderança da igreja. É um modelo sólido para que pastores, presbíteros, líderes cristãos se apoiem, né? Além disso, servem para desenvolver líderes mais jovens. Pessoas que estão começando agora no ministério podem se apropriar muito dessas cartas escritas por Paulo, principalmente as cartas a Timóteo e as cartas de Tito. O livro de Tito me lembra demais o livro Design 2. Verdade, Rogério. Aliás, o Design 2 é todo baseado no livro de Tito. Que lindo, gente. Que coisa maravilhosa. A Rogéria lembrou aí, bem lembrado. Então, Paulo foi um exemplo para mim e é um exemplo para você também, né? Paulo, ele foi uma pessoa que preparou outros líderes. Um líder de verdade, ele prepara outros líderes. Quem é líder, ele forma outros líderes. Não tem jeito, não tem como fugir disso, tá?
Ele preparou Timóteo, ele preparou Tito para continuarem o seu ministério, para diretrizes práticas sobre liderança, sobre soluções de problemas. Quer aprender sobre liderança? Quer aprender sobre soluções de problemas? Estude cuidadosamente os princípios das cartas de Timóteo e da carta de Tito. E meu coração está feliz e alegre, porque eu consegui terminar mais um livro, gente. Livro de Tito, lives todas do livro de Tito. São 3 capítulos só, então foi fácil, né, gente? Mas eu tenho lives gravadas de muitos livros da Bíblia. Eu tenho lives de Apocalipse. Se você tem vontade de aprender um pouquinho mais sobre Apocalipse, eu já consegui organizar em série, tá? Tá em série. Alguns vídeos não estão muito legais assim a qualidade, mas o que importa é a intenção. Então, assim, eu tenho muita coisa, mas tá tudo espalhado aí, então fica difícil as pessoas acharem. Mas eu tô devagarzinho organizando, né, em séries. Então eu tenho a série das cartas de João, eu tenho a série de Apocalipse, eu tenho a série Esposa Segundo o Coração de Deus. Você, com o tempo, você vai lendo aí, vai assistindo, e eu vou tentar organizar. Se Deus quiser, eu tô com alguns projetos aí para o ano 2023, porque a gente tem que estar sempre pensando na melhoria, né? Sempre melhorando, sempre melhorando. Eu não tenho muita afinidade com essa coisa digital. Eu tento, né? Mas eu só sei o básico. Não tenho muita afinidade. Mas se Deus quiser, Deus está preparando aí pessoas para me ajudarem nisso. Então vai ficar bem melhor. A qualidade vai ficar melhor. E eu vou fazer algumas coisas aí. Orem por mim, gente. Me ajudem em oração. Meu desejo é sempre multiplicar, e para que várias pessoas aprendam a palavra. Meu coração se alegra muito com isso. Já tem 3 anos que eu estou fazendo lives e muitos testemunhos tenho recebido. Tem pessoas que não falam assim, né, escrito, né, mas manda no privado para mim os testemunhos de como tem aprendido, como tem crescido na vida espiritual através dessas lives, porque a Bíblia pela Bíblia, né, a gente não está aqui contando historinha, nem colocando ideia própria, opinião própria, é a palavra de Deus como ela é. Então, assim, o meu desejo é fazer isso por muito tempo. Aliás, eu vou pregar a palavra enquanto eu respirar. Enquanto eu respirar, eu vou falar de Jesus, eu vou ensinar, vou falar do amor do Senhor. E onde eu não puder estar, a minha voz vai estar, se Deus quiser, né? Porque essas lives têm atravessado o oceano, gente. Eu tenho recebido testemunhos, glória a Deus, aqui pelo Instagram e pela minha página, que eu quase não alimento, né? A minha página A Bíblia Ensina a Viver no Facebook. Eu alimento pouco essa página, mas é uma página que cresce muito e vai muito longe, vai mais longe que o Instagram. Vamos continuar orando, ficar nesse propósito, conforme diz John Wesley, né? O importante, o mais importante é que Deus está conosco. E como diz John Wesley também, quanto mais pessoas ouvirem a palavra, melhor. Quanto mais pessoas estiverem dispostas a ouvir a palavra, melhor. Então, eu tenho sido tremendamente abençoada quando coloquei a palavra de Deus em prioridade na minha vida. A Vanessinha colocou aí que dure muito, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu recebo. Né? E eu tenho recebido mesmo, gente. É tão bom ver Deus cuidando de cada detalhe da minha vida. Eu me sinto muito cuidado pelo Senhor, muito mesmo. Assim, não falta nada. Às vezes eu falo, Senhor, hoje não vai ter condições de eu fazer. Aí o Senhor abre todos os caminhos. Não, vai lá, minha filha, vai lá que vai dar certo. Gente, eu trabalho, eu acordo muito cedo, mas eu estou aqui toda quinta-feira falando do amor de Deus, e o Senhor tem honrado a minha fé. O Senhor tem feito coisas na minha vida que eu não tenho nem como contar aqui. Testemunhos maravilhosos que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós, né? O ministério dela. Gente, que honra o ministério dela estar comigo aqui agora. Que o Senhor te capacite muito mais. Eu amo esse ministério, gente. O ministério delas é uma bênção na minha vida. E as irmãs que estão aqui comigo também, gente, sempre tem um grupo aqui. Eu nunca tô sozinha. O Senhor nunca me deixou sozinha aqui numa live, gente. Nunca deixou. Apesar dela ficar gravada, as pessoas assistirem depois, o Senhor nunca me deixou. Sempre tem um grupo aqui. Ó, aqui tem pessoas da IMO 54, que é a minha igreja, né? A IMO 54, que é uma bênção também. As mulheres de lá estão sempre aqui comigo. Eu tenho irmãs aqui da Assembleia de Deus, eu tenho irmãs aqui da Congregacional, eu tenho irmãs aqui do ministério delas. O ministério delas está comigo aqui hoje. Olha só que honra que o Senhor, só o Senhor pode fazer isso, gente. Só o Senhor pode fazer isso. A Monsenhor colocou lá, ó, Deus te abençoe e continue te dando confiança. E ela diz que me dá confiança. Meu esposo, com certeza.
Pastor Luciano é o que mais tem me abençoado e me incentivado no meu ministério. Se eu faço alguma coisa é porque ele está sempre me ajudando. Pastor Luciano é uma benção. Aliás, sábado nós vamos fazer 28 anos de casado, gente. Então eu tô em ação de graça já começando de hoje. Já vamos começar as comemorações hoje. Começou hoje as comemorações. Amanhã tem comemoração, amanhã tem MCL, mas continuo comemorando. Sábado tem comemoração, 28 anos de casado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Rogéria colocou aí, seu ministério unificando as igrejas. Glória a Deus. Sou do reino, gente. Sou do reino. Sempre falei isso. Sou do reino. Estou ali na M54 com meus irmãos maravilhosos, né? Mas eu sou do reino. Eu sou do reino, eu sou do Senhor. Onde o Senhor me enviar, eu vou. Onde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Onde o Senhor falar para mim falar, eu vou falar. Eu sou do reino. Estou aqui, Senhor, à tua disposição. Que Deus continue abençoando todos vocês, tá? Que dê uma semana abençoada para vocês. Ótima semana, ótima sexta-feira, ótimo sábado, ótimo domingo. Que seja uma semana de muitas bênçãos para vocês. Me ajude em oração para que quais serão as próximas lives. Eu não sei ainda, Deus não me deu o tema das próximas lives. Me ajuda no projeto novo que eu quero começar mês que vem. Me ajuda aí, gente. Não vou falar nada agora, mas vou começar um projeto novo mês que vem. Já estamos terminando março, né? Em abril. Me ajuda, gente, me ajuda. A Vanessinha colocou, por trás de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Oh, glória a Deus. As pessoas falam o contrário, né, Vanessinha? Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. A Vanessinha eu já botou aqui, ó, por trás de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Com certeza, né? Ó, beijinho pra vocês, amo vocês, tá? Ministério dela está colocando aí, que venha muitos anos para a glória de Deus, glória a Deus, 28 anos juntinhos, 3 anos de live, muitas bênçãos do céu, que Deus abençoe, te guarde, uma semana abençoada, beijo pra todas, pra todos, quem vai assistir essa live amanhã, também, beijinho pra você também, que essa live tenha edificado a sua vida e a sua alma, e me ajude aí, gente, com os próximos temas, que livro que você gostaria de aprender? Eu já gravei Provérbios, Apocalipse, Tiago, João, Tito. Eu já gravei vários livros. Qual livro que você gostaria de aprender um pouquinho mais? Vamos juntas toda quinta-feira, em nome de Jesus? Me ajuda aí. Claudinha também. Claudinha tá aí. Cláudia abaixo. Hoje a Claudinha ficou até o final, né, Claudinha? Deus te abençoe. Rogéria. Não posso esquecer ninguém. Vanessinha, Marrom, Pastor Luciano, Mãe Conceição, deixa eu ver, ministério delas, gente, só o ministério delas estando aqui, ó, já tô super feliz. Muita gente, o ministério delas é enorme, tá, gente? O ministério delas é, ó, poderoso. Deus tem abençoado muita gente ali. Ó, já me deram uma sugestão aí, Filemon, uma carta maravilhosa. Vanessinha deu Juízes, já, gente, eu vou anotar aqui. Vou anotar as sugestões de vocês, tá? Vou anotar aqui. Filemon. Você gostaria de aprender sobre Filemon? Juízes. Juízes é forte demais, hein, Vanessinha? Olha, é a segunda vez que a Rogéria dá sugestão de Ezequiel. Ezequiel é um livro muito difícil. Eu até comentei isso com o Luciano essa semana, Rogéria. Falei, gente, Ezequiel é um desafio. Seria um desafio para mim. Desafiador. Olha, é a segunda vez que Rogéria pede o livro de Ezequiel. Quem sabe a gente não faz as lives do livro de Ezequiel. Eu vou ter que me jogar na Bíblia, gente. Vou ter que me jogar, porque é um livro difícil. Não é um livro de fácil interpretação. Quais são as pessoas que você já viu pregar no livro de Ezequiel? Fala aí. Não é difícil? É assim, as pessoas pegam mais aquela parte do vale de ossos secos, né, da questão da água pelo joelho, pelo tornozelo. As pessoas pegam mais esses textos específicos, mas o livro inteiro, eu raramente vejo pessoas pregando o livro de Ezequiel. E seria um desafio muito grande para mim. Vamos orar. Olha, tá anotado, tá? Filemon, Juízes e Ezequiel. Deus abençoe vocês, tá? E continua mandando sugestão. Pode mandar, que eu vou anotar tudo aqui, tá bom? E se Deus quiser, a Vanessinha falou, a senhora é capaz. Oh, Jesus, eu creio no poder do Senhor, eu creio. E eu vou estudar junto com vocês, né? Quero estudar junto com vocês. Com vocês eu consigo. Com esse incentivo todo aí, não tem como não conseguir. Deus abençoe, gente. Deixa eu ir embora, senão vocês não vão dormir hoje. Vai virar vigília isso aqui. E amanhã eu tenho que trabalhar. Quem tá aqui é do MCL. Amanhã temos MCL na nossa igreja. 2º capítulo do livro Despertar da Leoa.
Beijo, tô indo, agora eu vou mesmo. Beijo pra todas.